Penso que toda a gente já conhece a ferramenta Overleaf, LaTeX, não? O professor e a menina lá atrás me conhece, outro professor. Pronto. LaTeX basicamente é uma ferramenta para fazer documentos, artigos, apresentações, currículos, mas vamos dizer de maneira mais profissional, mais automática, mais rápida e menos cansativa. Eh, Nós criamos a conta no Overleaf, não é? Tanto pode ser institucional como pode ser pessoal. Depois aqui temos os nossos projetos, os projetos que são partilhados connosco, que dá para partilhar os projetos com outras pessoas. Depois aqui temos alguns templates, vários, vários, vários tipos de template, e pronto. Relativamente a como criar primeiro template, nós vimos aqui, por exemplo, a new project e blank project. Criamos o nome, por exemplo, workshop número 1, pode ser número 2 mais para a frente. Pronto. A primeira coisa que eu faço quando entro num template é vir aqui nesta setinha, ao lado onde diz compile, e meter on. Para isto, à medida que eu vou escrevendo no template, ele vai atualizar. Depois, venho aqui a menu e confirmo se está a ler tipo português. Ou seja, a maior parte dos templates está em inglês e, por exemplo, aqui, se tivesse inglês, aqui ia dar, não ia dar erro. Mas como está em português, já está a dar erro. Pronto, começando com o documento. Aqui nós temos as definições do artigo, onde temos o tipo de documento que vamos utilizar, as specs, que é tipo, as specs é as bibliotecas, e depois as variáveis, ou os comandos. A primeira coisa que se deve fazer é declarar o documento, neste caso é artigo, e dizer, por exemplo, a dimensão do artigo, se é folha A4, A3, A5, por exemplo, A4 paper, vírgula, e o tamanho do documento. Neste caso, eu vou utilizar o tamanho 11 pt. Isto 11 pt, depois, ao longo do documento, nós vamos ter que. O título vai ter que ser um tamanho e o texto é outro. O 11 pt, tipo, há vários tipos como é que te explico? Tamanho da fonte, que é o large, grande, large, small, script, footnote size. Depois, conforme esse tamanho que nós declaramos ali em cima, essa fonte vai adaptando-se conforme o tamanho. Pronto. O documento começa onde diz Begin Documento. Isto é muito simples. Resume-se maioritariamente a begins, ends. Ok? Temos aqui o make title. Eu, se comentar o make title, estas variáveis, que é o que está dentro da função make title, vai desaparecer. Server erro é normal. Ok? Desapareceu. Vou descomentar e vou voltar a recompilar. Apareceu o texto, o título. O que é que podemos fazer para estas variáveis? A maior parte das variáveis dá para redefinir as variáveis. Ou seja, como é que nós vamos definir o que queremos fazer nessa variável? Barra def, barra, arroba, make title, e abrimos chavetas. Ok? Depois vamos dizer que queremos isto centralizado, ou seja, begin center e end center. Ok?
Depois vamos introduzir uma imagem, é aqui onde nós fazemos o nosso upload de ficheiros, neste caso uma imagem. Vou introduzir, por exemplo, o logotipo do IPB, que já tem aqui no meu ambiente de trabalho, e vou incluir neste caso a imagem, ou seja, utilizamos o include graphs, em que aqui colocamos dentro destes parênteses, destas chavetas, o nome do ficheiro, e depois aqui dentro destes parênteses redes, colocamos a escala, o tamanho da imagem. Vou pôr, por exemplo, scale igual a 0.4. E vamos, por exemplo, recompilar para ver se tem erros. Certamente, ok, não deu erros, mas não apareceu a imagem. Ok? New page, vamos ver o que é que isto faz. Não fez nada ainda. Porquê? Porque nós estamos a utilizar arrobas. Este arroba, eh, o que é que isso faz? Nós, quando queremos utilizar, por exemplo, 100%, escrever 100% no documento, como ao, 100%, como ao símbolo do porcento, é a mesma coisa que comentar um texto ou uma linha de código, nós temos que utilizar a função make letter e make other. Acho que é assim que se escreve, tenho a certeza. Ok? Como não temos que decorar nada, como vamos ter exame de LaTeX e não é vergonhoso ir. Faltou água. Pois. Ok. Vamos ver se não tem erros. Ok, já aparece. Depois, eu costumo usar uma ferramenta que é o Bfill. O que é que faz o Bfill? O Bfill utiliza o mesmo espaçamento na vertical conforme, neste caso, os Bfills. Depois, coloco, por exemplo, BF, ou não, BF não, text BF, que é para indicar, para meter a negrito o texto, e vou, por exemplo, pôr título do artigo, quer dizer, e fecho outra vez aquela chaveta porque está com esta. E vou colocar o tamanho da fonte, ou seja, por exemplo, Laje, quebra de linha e uso outra vez o B-fill, um exemplo. E vamos por recompilar para ver como é que isto está a ficar. Ok, tenho que colocar aqui new page. Ok, não está aí, não sei porquê. Ok. Pronto. E falta outra coisa que é, na capa não convém levar número de páginas. Então o que é que nós podemos dizer? Podemos dizer que o estilo desta página style, is empty, ou seja, esqueci, style, não, vamos lá. Pois. Ok. Está. Não, deixa-me outra vez. Isto não sumiu. Ok.
Ok, ainda não sumiu. Não sei porquê. Parece número de página aí. Agora já não fiz isso. É como estava a correr. Ok, já vemos isso então. Vamos prosseguir. Pronto, e depois já temos o título do artigo, que está em lares, mas eu quero maior. Vamos pôr os. Ficar mais coisa. Ok, vamos meter barra fill e vamos meter o nome da pessoa. Ou seja, nome do aluno. Ok. O text BF e barra BF ou barra BF Series é exatamente a mesma coisa. Ok? Outra vez, barra fill. E, por exemplo, vamos colocar curso. Latex base. Ok? E agora outra vez barra fill. E vamos pôr a data 2. Today. E, pá, o que é que aqui aparece? O que é que ele aparece a data em inglês? Porque nós temos que usar uma biblioteca indicada ao português. Temos que dizer ao LaTeX qual é o idioma que estamos a utilizar. Ou seja, usamos o pacote Babel e em parênteses retos adicionamos o comando português, ou brasileiro, ou pois isso. E a data já aparece em português, o 11 de maio, amanhã, à meia-noite, vocês abrem o Overleaf e já está 12 de maio. Não temos que andar sempre a alterar a data. Perfeito. Ok. Vamos supor que tínhamos mais que um fecheiro, tínhamos ali um fecheiro texto e tínhamos outro onde iríamos incluir, por exemplo, pacotes ou variáveis. Nós, aqui em baixo, por defeito, o make title tem algumas variáveis. Ou seja, por exemplo, title, barra title, título. Vamos supor que isto estava escondido, ok? Este, não dá? Não. Vamos supor que isto não estava aqui no nosso mail, estava no outro ficheiro, ok, na nossa cloud. O que é que nós podemos fazer em vez de andar sempre a perder tempo à procura daquela linha de código para alterar o título ou o nome do aluno? Fazemos exatamente o que fizemos com o make title, onde temos aqui título de artigo, metemos a variável title, barra, arroba, title. E ele assim já vai alterar o título, que é o que está ali indicado depois de começar o documento. E assim sucessivamente. Por exemplo, autor, nome do aluno, ok? Depois, barra, date, today. E aqui em cima, onde temos o nome do aluno, vamos indicar a variável do autor. E ali podemos deixar estar. Podemos criar uma variável a dizer subtítulo, mas acho que não é necessário hoje. E aqui vamos chamar a variável barra date. Ok.
E ele já está a assumir aqui, o que está aqui no, depois do begin. Pronto, feita a capa, supostamente, próximo passo é indicar os índices, índice de figuras, índice normal, índice de tabela, índice de algoritmos. Depois do make title, feita a new page, nós vamos indicar como nós, quando estamos a fazer um documento, os índices não contam para vamos dizer, para o conteúdo do documento. Ou seja, aí o número de página vai ter que ser diferente dos outros de quando começamos realmente o documento. Então, page numeric e vamos colocar em Roman, ou seja, em numeração romana, podíamos pôr letras. Eu geralmente uso a Roman, ok? E ele agora aqui, pois não é. Aí é numeric, ok. E ele agora aqui no fim, ui, ok, vamos comentar isto. E agora já está ali a aparecer o número de página em romano, ok? Aqui, pronto. Feito isso, vamos introduzir o nosso eh, índice, o nosso conteúdo, new page, e vamos colocar a nossa lista de figuras e a nossa lista de tabelas. Isso, hoje não sei escrever as coisas. Aí é tables. Pronto, já temos ali a nossa lista de figuras, temos ali o nosso conteúdo. Eu, como não fiz new page, não passou para a página a seguir, mas posso fazer isso. New page. Pronto, feito o índice, o próximo passo é iniciar o conteúdo. Ou seja, nós para iniciar o conteúdo, nós temos que limpar, entre aspas, a cache que está anteriormente. Como nós anteriormente estávamos a utilizar a numeração romana, nós temos que fazer a seguir uma new page, que é para dar mais uma nova página, e limpar a página anterior. E novamente, page numbering e Arabic. E ele certamente vai começar na 1, na 2, porque está a assumir a capa como número de página. Então, olha, afinal assumiu. Ok. Vamos só ver se eu consigo resolver aquele assunto. Ok. Não sei porquê. Estou a perceber. Pronto, passando à frente. Não é muito importante. Pronto. Lista de figuras. Tá. Hum, pronto, na introdução nós podemos introduzir vários subtemas. Nós, como estamos a trabalhar com um artigo, ou um documento tipo
artigo, eh, o, o 1 é a nossa section, o 1.1 vai ser a nossa subsection, e esse 1.1.1 vai ser a nossa subsection, ok? Em documentos tipo book, nós temos o nosso Sharper, em que coloca a dizer capítulo, o número do capítulo e o nome do capítulo. Depois a nossa section vai ser o nosso, neste caso, 1.1, já não vai ser o nosso 1, e assim sucessivamente. Pronto. Depois aqui no Overleaf tem alguns tipos como vocês podem fazer. Vamos, por exemplo, aqui na página 1, criar uma subsection a dizer tema do trabalho, por exemplo, um trabalho, e vai introduction, ok? Vai ficar 1.1. Caso nós não queiramos que apareça o 1.1, nem queiramos que apareça onde diz o conteúdo, nós o que podemos fazer é subsection, asterisco, e já não aparece numa, supostamente, já não aparece numa, e já não aparece no índice, ok? Lá está. Qual é a vantagem? Nós não temos que andar, por exemplo, no Word, tínhamos que ir acima, atualizar índice, inserir legenda. Aqui já não precisamos andar sempre atualizado. A partir do momento que recompilamos o programa, aquilo atualiza tudo sozinho. Por exemplo, subsection. Por exemplo, tema outra vez, só para verem a diferença. Aqui vai aparecer certamente 1.0.1, porque nós estamos a indicar ali o tema de trabalho, nós tiramos, nós não colocamos como subsection. Ou seja, agora, se apagarmos o asterisco, já vai aparecer 1.1.1. Ok? Tá? Pronto. Agora vamos passar à segunda parte, que é essencial num documento, que é incluir figuras, são figuras. Então, vamos criar outra vez uma section a dizer, um exemplo, figuras. E agora, alguém quer tentar adivinhar como é que vamos introduzir uma figura? Hum? Não? Antes disso. Eu falei no início que o LaTeX resumia-se a begins e ends. O que é que vamos colocar? Begin, não? Figura. Vamos incluir uma figura. Ok? Begin, figura. E isto por defeito já coloca alguns comandos. Centering é a mesma coisa que nós colocássemos begin center. Include graph. Graphics é igual ao como fizemos logotipo. Caption é o capítulo. E a label serve para, por exemplo, eu agora vou aqui incluir a figura. Aqui vou colocar o formato da figura, porque para não sair do sítio, entre aspas. E aqui vamos colocar na figura barra ref, figura label. E por aí fora. Ok? Ali tenho. Ok. Falta indicar a escala. Ele deve estar a sair da geometria. 0.4. Ok. Está aqui a nossa figura 1. Para que é que serviu a label? Eu criei ali a label, ok. Hum, e eu agora, para chamar no texto, em vez de colocar na figura 1, chamo label. Porque assim, sempre que eu adicionar, vamos supor que eu agora adicionava a mesma figura,
em cima. Vou só colocar aqui a leiva para não dar erro comentada. Esta figura já não vai ser a figura um, vai ser a figura 2. E no texto, aquilo atualiza automaticamente, não tem que ir lá outra vez. Hum, Então, hum, alt. Ok. Na figura 2 e a figura, como é grande, passa para a próxima página. Pronto. Depois, muita gente utiliza ou gosta de utilizar uma figura ao lado da outra. Nós podíamos, por exemplo, vamos só fazer aqui o upload outra imagem qualquer. Até, ok. E vamos incluir outra figura na mesma figura. Como é que o que é que vamos utilizar? Alguém sabe? Não? Ok. Pronto. Vamos utilizar um HSpace. O que é que faz o HSpace? O HSpace é o espaçamento horizontal, é como o Bfill, mas o Bfill nós estamos a programar, estamos a deixar o LaTeX escolher a dimensão. Nós aqui vamos definir a dimensão que queremos. Por exemplo, 0,5 centímetros. E vamos outra vez fazer um include grafos. Scale 0,4 e vamos introduzir a nova figura, que é a LaTeX Tutorial PNG. Ok? Ah, ok, vamos pôr aqui mais pequena, por exemplo, aqui 2. Só para ver se. Ok? Já aparece uma figura lá da outra. Como elas não estão à mesma dimensão, o documento fica um bocado desfigurado. Eu geralmente não utilizo isto, porquê? Porque quando nós estamos a incluir figuras, por exemplo, a figura um, a figura do IPB deveria dizer, por exemplo, ter uma legenda, e a figura de LaTeX devia ter outra legenda. Depois, aí, outro capítulo. Como é que nós fazemos isso? Utilizando o pacote subfigure, ou seja, vimos aqui e colocamos subfigure, se calhar não vai já dar, ok. Viram que eu escrevi subfigure, já sei o comando, mas como o documento não tem a biblioteca, ele recomenda logo utilizar primeiro a biblioteca. E onde é que vamos colocar a biblioteca? Antes do nosso begin documento, que é para ele saber qual é o pacote subfigure. Ok? E aqui, certamente, já deverá aparecer o comando subfigure, em que nós vamos aqui primeiro escrever o capítulo, ou seja, a nossa caption. Vamos pôr, por exemplo, como estamos a falar do logotipo do IPB, vamos meter logo traço IPB, um exemplo. Vamos apagar esta chaveta e colocar aqui, ok? E depois o mesmo para a outra figura. O figura, a legenda, logotipo LaTeX e abrir os parênteses conforme. Pois. Depois aqui nesta caption, que é onde vai dizer figura, neste caso 2, acho eu, ou 3, vai dizer o tipo de logotipos. Vamos fazer recompilar, ok? E agora, pois, então, deixa-me ver se eu consigo substituir. Ver? E assim já aparece a legenda para o logotipo do IPB e legenda para o logotipo do LaTeX. O que é que nós podemos fazer para chamar, quando nós quisermos referirmos, estamos no texto a escrever, por exemplo, na figura tal, eh, vamos ilustrar o logotipo do IPB. Nós, aqui, dentro desta chaveta, nós incluímos a figura, mas falta, por exemplo, escrever a label, que é onde nós vamos chamar a figura. Por exemplo, logo, tipo IPB. E nós agora, na figura ref,
que é a nossa referência, logotipo PB. Isto geralmente aparece logo as labels que nós temos. Pronto. Ok? E como é que está o texto? Na figura 3A, ou seja, nós, o que é que eu gosto do LaTeX? Porque nós agora vamos incluir aqui um SPEC Hyperref, que é as nossas referências. Vou só baixar o PDF, para vocês verem umas coisas. Ok? Pronto. Está aqui. Aqui. Modo apresentação. Pronto. Nós temos aqui a nossa capa, e agora temos aqui o ISO. Porque é mais divertido com o Word? Nós agora venho aqui ao 1.1, por exemplo, e clico e ele vai-me logo para 1.1. Venho aqui à figura 3, tal, 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 clico na figura e ele vai-me passar logo para a figura. Ok? Pronto, isso é uma das vantagens do LaTeX. Passando agora para introduzir tabelas. Vamos colocar uma section, new page, section, tabelas, tabelas. E vamos iniciar uma tabela. Agora esta a gente sabe como é que vamos iniciar uma tabela. Não? Pronto, vamos outra vez utilizar o comando begin e end. É exatamente sempre a mesma coisa, só que em vez de chamarmos uma tabela, vamos chamar uma table. Desculpa, em vez de chamar uma tabela, vamos chamar uma figura. Begin table, table, ok? E ele, por definição, já nos dá uma tabela. Ok, lá vamos dizer o H. O que é o H? O H, vocês se vierem aqui pôr em português, para ao overleaf e colocarem imagens, ele já mostra os parâmetros que a figura tem. O H é o ponto ocorre em coisa. T, a posição é no topo da página, ou seja, sempre que adicionarem uma página, eu não gosto porque sempre que adicionarem uma nova página, a figura vai ficar sempre no topo da página, ok? O B é posição na parte inferior da página, o P especial apenas para carros alegóricos, e pronto. Não há problema nenhum em usarem esses parâmetros todos. Eu geralmente uso o H pequeno e o H grande, e normalmente um bocado, meto às vezes o ponto de exclamação, mas pouco a diferença faz. E depois também conforme os parâmetros, conforme o texto, vocês vão vendo eh, se utilizamos H pequeno, se usamos HT, P, depois isso é mais de ajustes. E também, ok, nós vamos colocar a nossa tabela centralizada. O LaTeX tem um erro por definição que é as legendas das tabelas nunca aparecem depois da tabela, aparece sempre antes da tabela, ok? O nosso begin tabular é o que nós vamos eh, fazer a tabela em si, não é bem o begin table, porque se eu vier aqui comentar a begin table, ele vai aparecer na mesma tabela, se calhar não vai aparecer porque não tem lá nada escrito. Ok, pronto, ok, vamos comentar, já aparece ali a nossa linha, só que já não aparece a dizer tabela 1. Basicamente, o nosso begin table é para dizer indicar, não é para indicar, é mais para formatar a nossa tabela. Ok, ok, ok. Quanto tempo é que temos? Ok, ok, pronto. O C indica tabela centralizada, o L, tabela linear, e o P, nós temos que colocar uma dimensão. Por exemplo, vamos colocar eh, 3 colunas, ok? Aqui nós temos que indicar logo
o nosso coisa. Pronto. Aqui vamos pôr, por exemplo, nome e número, por exemplo. Ah, e curso. Temos que fazer sempre a quebra de linha. Não, tá certo. Ok? Nome. Porque é que não aparecem as linhas? Porque eu aqui tirei as linhas. Ok? Como é que se coloca uma linha no LaTeX? H line ou B line? H line é para a horizontal e B line para a vertical. H line, ok? Por exemplo, José, número 1, 2, 3, 4, 5 e curso EEC. Ok. Já aparece ali a nossa linha, só não aparece a linha a dividir porque eu aqui tirei a linha, mas posso colocar a linha sem stress. Ok. Ok. Já vai aparecer a nossa linha. Depois vamos pôr, por exemplo, vamos introduzir o mesmo nome, por exemplo, e vamos compilar e vamos introduzir outra coluna que é para indicar, por exemplo, o grupo de trabalho. Grupo, e vamos usar este nome. E aqui vamos utilizar, vamos juntar as duas linhas da coluna 1, por exemplo. Usamos o multi, e, ok, lá está, mais uma vez, como nós não temos o pacote, ele primeiro manda-nos utilizar o pacote, package multi-row, ok? E agora é que já podemos utilizar multi-row. Já vamos dizer que é duas, ok? E já não me lembro bem como é que se faz isto. Não utilizo muito. Ok, onde é que eu tenho isso? Ou não tenho? Pronto. Ok. Onde é que está? Blá, blá, blá. Motiva. Ok, motiva. Ok. Ok. Mais uma vez, não é preciso decorar nada. E, ok, pode ser. Vamos ver o que é que ele faz. Yeah. Ok. Pronto. Ah, vou apagar isto. E o mesmo sucede para as colunas. Se quisermos juntar colunas, em vez de usarmos o multi-row, usamos o multicolumn. Eu geralmente não perco muito tempo, que é o que eu quero vos mostrar, não perco muito tempo a criar tabelas, porque já há ferramentas para criar tabelas, para gerar tabelas. Por exemplo, eu agora, vamos supor que estamos a fazer uma tabela do Excel e queremos colocar essa tabela no overlay, mas não queremos, por exemplo, recortar e inserir imagem. Vamos aqui a Table Generate, LaTeX, e criamos a nossa tabela. Ou fazemos Ctrl+C, Ctrl+V, e depois fazemos gerar e ele dá-nos o código da nossa tabela. Ok? Pronto. Todos aqui são de engenharia. Ok, pronto. Uma coisa que é importante, não é? Uma coisa que é importante indicar, colocar nos nossos relatórios, na maior parte das vezes, é eh, equações. Lei de Ohm, diz aí ao coelho, mais leis. Tu é que és o homem das leis.
Pronto, para indicar uma equação, nós, lá está, mais uma vez, vamos indicar begin equation, vai dar erro, não tem lá nada, ok? E vamos, por exemplo, colocar a lei de Ohm, alguém sabe, a lei de Ohm, não é isso? Eu não sei a lei de Ohm. Pois é, aceito. R igual a qual hora? Ok. Times é dividir? Eu acho que é multiplicar. Mas pronto, isso não interessa. Pronto. Para já deu, ok? Para já. Vamos agora utilizar, a professora Iana saiu, mas vamos utilizar a sebenta da professora Ana de computação numérica e vamos, por exemplo, escrever uma equação. Por exemplo, esta, que é simples, acessível, vá. Ou seja, o nosso R de X linha, vamos outra vez clicar begin equation. Há símbolos que são específicos no LaTeX, ou seja, nós vamos ter que utilizar alguns símbolos, alguns acentos, ok? Ali desculpem, tinha R, X, a norma de X, acho que é norma que se diz. Vamos colocar R, RX linha, RX, ok, desculpa, RX, var e a letra, ok? Ctrl B e X. Pronto. Vamos ver agora as diferenças. Qual é a diferença entre este para este? Deixa-me só aumentar. É que o X está mais abaixo. Ou seja, nós temos que utilizar um comando que é basicamente é fazer um underscore e, ok? Pois tem. Ok, já vai nos dar. E depois nós vamos criar uma fração. A fração em LaTeX, há dois comandos para introduzir frações, que é o barra frac ou barra dfrac. Quando nós inicializamos a begin equation, não há grande diferença, mas quando nós, por exemplo, estamos a escrever no texto, mais à frente explico, mas quando nós estamos a escrever no texto, se metemos barra frac, a fração vai ficar muito pequenininha, ok? E nós aí utilizamos o comando dfrac. Vamos, por exemplo, deixa-me só, que não sei a coisa, ok? Vai ser x menos var x a dividir, como é que, a dividir por x. Vamos utilizar o tal comando frac, em que abre logo quatro chavetas, que é, esta é a parte de cima da fração, e aqui é a parte de baixo. Ok, ok, Ctrl X, Ctrl V. E vamos pôr, por exemplo, X, para não estar a perder muito mais tempo. Pronto, está aqui a nossa equação. Muita gente não gosta desta numeração. Como é que eu retiro esta numeração? Não? Não sabe? Não sei que sabes, Ana Luísa. Não sabes? Pronto. Quando foi na section, o que é que eu fiz para tirar a numeração? Um asterisco. E, hã? Não sei se é antes. Eu acho é que não tenho, eu acho que não tenho os pacotes. Por isso que não dá. Pronto. Aquilo certamente é erro de bibliotecas. Eu, como já utilizo o LaTeX há algum tempo,
já tem alguns ficheiros pré-definidos com algumas bibliotecas, por exemplo, este. Tem para aqui muitas bibliotecas. Isso conforme vocês vão mexendo no LaTeX, os primeiros tempos eu não aconselho a fazer como eu estou a fazer, a criar um artigo ou um documento desde o início. Eu recomendo a pegar em templates e ver o que é que eles fazem, mudar e comentar certas linhas de código para ver qual é a diferença uns para os outros. Vamos, por exemplo, está ali a dar erro. Vamos utilizar este pacote, que é pacote para matemática, entre aspas. Vamos outra vez utilizar, colocar aqui antes do begin document. Vamos ver. Pô, pô, asterisco. Equation. Vamos apagar isto. Ok. Ok. Pronto. Mas a numeração já saiu. Agora vamos supor que queríamos introduzir uma unidade de sistema internacional para as pessoas de eletro e para as pessoas de mecânica. Eh, Vamos supor que o R é em ohms, seja ômega, com letra maiúscula. O ômega não se vai notar muito. Ok? O ômega, pronto, o ômega não se nota, mas vamos utilizar, por exemplo, ômegas por metros quadrados. Vamos passar aqui um espacinho, que é o nosso tilde. Pronto. Qual é o erro que está aqui a ocorrer? É que metro quadrado está em itálico e as unidades do sistema internacional nunca se colocam em itálico. Então, o LaTeX tem uma biblioteca, que é para utilizar o sistema internacional de unidades. O Z-Package, C, Unitex. Ok. E nós aqui, em vez de chamar o ômega, no ômega vamos colocar barra SI e, por exemplo, assim. E ele agora já fica em texto normal. Pronto. Lembram-se de eu ter falado que no texto nós tínhamos que colocar o barra frac, na equação tínhamos que colocar o barra frac e no texto o barra de frac. Vamos, por exemplo, passar esta equação para texto. Por exemplo, na equação, pronto, na equação tal, ele dá logo o erro. Porquê? Ok, não deu. Pronto, mas dá erro. O que é que diz o erro? Missing e o símbolo dólar insert. Porquê? Porque nós, a partir do momento que inserimos uma equação, ele entra num ambiente itálico. As equações e as variáveis são sempre escritas em itálico. O que é que nós fazemos? Metemos as chavetas, como ele diz, o LaTeX, e depois utilizamos o comando TextIt, que é o itálico. Pronto. Eu penso que já sabem mais alguma coisa de LaTeX. Vou só chamar a atenção que a maior parte da gente comete muitos erros nos primeiros tempos, não é? Que eu ali em cima coloquei três imagens seguidas, ou seja, três imagens exatamente igual. Só que esqueci-me de mudar a label. O que é que faz a label? Chamar a figura. Vocês, como podem ver aqui, label está definida. Aqui isto tem uma ferramenta fixe, que é o Ctrl F, que eu, por exemplo, clico, como é que é? Figure, underscore, my label. Quando estão a trabalhar com
com muito código. Então, ok. Ele aparece-me logo às 4, ok? Imaginamos que estávamos a falar da scale igual a 0.4 e tínhamos várias escalas a 0.4. Nós procuramos para scale igual a 0.4 e depois nós queremos, por exemplo, outra escala, 0.6. Nós vimos aqui a replies ou replies all e recompilamos. Ou seja, o que é que isto fez? Mudou tudo onde estava a dizer scale igual a 0.6, ele mudou logo tudo. E o mesmo pode ser feito nesta figura. Só que em vez de fazer replays all, faz só replays 1, por exemplo. Eh, e vamos ver, e vamos chamar 1. Tem 4, vamos ali e aqui. E aqui, por exemplo. Se calhar vai dar a mesma coisa, mais certo, acho que repliquei várias vezes. Ou seja, não, afinal não. Pronto. E agora aquilo já não aparece figura 3, porque a maior parte, depois o que é que ia acontecer? Ia acontecer que ia chegar a uma altura que ia aparecer na figura e um ponto de interrogação. Isso é quando vocês estão a chamar mal a figura. Pronto. Depois vocês. Isto é só para saberem um pouco o que é que pode aparecer em artigos. Vamos, por exemplo, pegar agora num artigo já feito, não queria usar muito o meu, não é? Mas por exemplo. José Costa, se calhar eu interromper só porque estamos aqui na parte final Sim. do workshop. Não sei se nos teus planos estavas a pensar apresentar mais alguma coisa assim significativa ou se poderíamos deixar um pouquinho eu acho, eu acho, os participantes. Pois. Nós mostramos os dois. Pronto, um artigo que eu tenha publicado ou um que eu tenha feito? Pronto, vou apresentar um artigo da Springer. Onde é que está? Por exemplo, mestrado. PS, trabalho 3. Por exemplo. Isto é um artigo, já não, já não coloco índices, nem lista de figuras, nem nada. Isto basicamente já está aqui pré-definido, ok? Isto basicamente, mais para a frente, ides ver muito isso, que é fecheiros.sls ou ponto .style. Ponto .style é para criar basicamente o seu próprio estilo. E o CLS acho que é o CLS que não tem. Este não tem. O outro. Tanta coisa para aqui. Aonde? No beijo? Ok. Está aqui. Pronto. Isto é, pronto, já é muito lícito, não é? Mas isto basicamente é um ficheiro que aqueles comandos todos que eu tive a mostrar um bocado de definir make title, quando nós temos no LaTeX muitas redefinições, em vez de meter tudo no main, chamamos sub-ficheiros. Colocamos, por exemplo, o index name, colocamos muita coisa. Eu não queria entrar muito por aí. Isto é, por exemplo, geometrias, isto já tem a ver um bocado com o índice, e depois isto também é mais conforme, por exemplo, eu venho agora aqui ao meio, que eu não vejo, ok, está aqui, e antes, isto não tem, mas pronto, conforme depois aqui, aquilo já está tudo programável, conforme eu aqui mudo o documento de classe, ele vai buscar ao ficheiro.cls e já altera-me o código todo. Mas, por exemplo, mas o que é que querias ver em concreto? Querias mostrar? Pronto.
Sim, sim. Dá para converter o formato do LaTeX para o Word e Excel? Mudar os dois momentâneos para o mesmo arquivo? Eh, pá, isso é mais pesquisar, eu nunca utilizei isso, mas é capaz de haver, é capaz de haver, que foi a primeira pergunta que eu fiz à professora quando comecei a mexer em LaTeX, por acaso, se dava para converter, que assim eu fazia no Word, depois convertia para LaTeX, já não tinha que perder tanto tempo, mas é capaz, Nun- nunca explorei muito, se calhar dá, converter o Word para LaTeX gratuitamente, também pode abrir, só que lá está, o problema é que há ferramentas, como por exemplo este é o Text Studio, só que isto engloba instalar, ter que instalar e depois os comandos geralmente não são exatamente iguais ao Overleaf. Pá, mas pronto. Hum, Tudo certo. mas isso é, como é que tu, depois do que aprendeste hoje, tu abrindo um template, por exemplo, vamos abrir aqui um template. Já vamos à tua parte também. Vamos pôr, por exemplo, aqui um overleaf e vamos aqui buscar um template. Por exemplo, vamos pôr Ártico aqui. Extensão que facilita na parte de citação. Pois, eu não entrei muito por Mas esse. o LaTeX tem essa parte assim, de citação para usar um referência de bibliografia mais fácil. Pois, eu vou-vos então mostrar o meu artigo e já é importante. Pois, eu sei. Pronto, ok, pronto. Já está a demorar, pronto. Temos aqui o nosso o artigo que eu fiz. Lá está, como eu disse, o ponto .sls já mete isto automaticamente. Pronto, depois isto é figuras. Isto eu alterei o tipo de caption com o renew command. Depois lá está as equações, os resultados obtidos. Por exemplo, como referido em lá está, se eu clicar aqui, ele vai logo para a introdução, por exemplo, um exemplo. Mas vamos à parte importante, que é citações, que é estás-te a referir a bibliografias, ok? A bibliografia já tem que ter, por exemplo, este pacote. Primeiro tens de ter este pacote, que é este assim. Pois aquilo já sou a configurar um bocado de como é que quero as referências. Depois de teres as referências, tens que indicar ah, o tipo de bibliografia que vais introduzir. Este já tem aqui, este documento já tem uma bibliografia, um estilo da bibliografia que for o próprio Springer que criou, mas, por exemplo, basta ir ao Overleaf, ao site Overleaf, e eles dão-te vários tipos de bibliografias, plain, IEE, por aí fora. Depois, inicializas a tua bibliografia, dizes que a tua bibliografia é aquele documento, e eu vou agora àquele documento, como vês, está, ponto .bib, ok, Como é tu, que se cria esse ficheiro? ponto .bib, basta criar, por exemplo, ficheiro ponto .bib, e já, Mas, normalmente dou-nos, faz a pesquisa, na Scroll, não é o Web Science que seleciona os artigos, ou a pessoa tem na base, no gestor de referências, como é que se consegue obter esse ficheiro? E eu sei, só estou aqui a perguntar, é simples, eles podem ter esta pronto, questão. depois isto utiliza certos comandos, por exemplo, o Overleaf, bibliografia, vamos só aqui para, eu tenho, por exemplo, Overleaf. Vocês, para criarem um novo documento ali, têm que vir aqui a New File e Name, e em vez de pôr text, pôr bib, ok? E onde é que ele está agora? Que eu tenho para aqui tanta coisa. Name. E ele está vazio. E vocês agora vêm aqui ao Overleaf, ao site oficial do Overleaf, ou ao Google, e metem bibliografia. Clicam e ele já vos dá. hum, onde é que está? Já vos dá uma espécie de como é que vamos chamar a bibliografia. Vamos, por exemplo, copiar isto.
e vamos colar ali naquele ficheiro que está aqui. Pronto. Isto é o tipo por exemplo, de artigo. Isto é a nossa variável, o autor do artigo, a variável que nós vamos chamar a bibliografia, o autor, o título, o jornal. Vocês, imagina, não precisam de colocar isto tudo, podem só, por exemplo, isto, title, ok. Só que depois podem, por exemplo, pôr como é que se escreve? Não sei como é que se escreve. Deixa-me só ir aqui buscar coisa. De qualquer forma, José, portanto, quando se fizer pesquisa na SCOP, ao exportar esses fecheiros, esses artigos, já vem, podemos selecionar o formato vídeo. Isso já está Sim, sim. Portanto, é só colocar lá o fecheiro. Ok. Mas lá está, pois no código tem que chamar esse ficheiro Sim, sim. com o site. Por exemplo, os alunos já fizerem tentar fazer uma peça de mestrado, o projeto de desenvolvimento para os alunos de engenharia industrial. Criam um seu base e depois ao recordar, já vai recordar o fecheiro vídeo, que pode ser colocado logo. Sim. Eu não costumo fazer muito isso porque a minha bibliografia é sempre pequenininha, tipo 4 ou 5. Pronto, mas é só para dar aqui Pronto. Também, olha, mais uma coisa que fiquei a aprender hoje. Portanto, não sei se alguém quer fazer mais alguma pergunta. Ok. Pronto. Acho que está tudo. Eu vou.